Muito bem, estamos de volta com o programa Evidência e agora nós vamos falar de um assunto que incomoda muito as mulheres, que são as varizes. Não só porque deixam as pernas feias pelo aspecto tortuoso e dilatado que muitas têm, mas principalmente pelo desconforto que provocam. Quem tem varizes sabe o que é ter dor nas pernas, inchaço e sensação de peso, cansaço. Ao menos 20 a 25% das mulheres adultas e 10 a 15% dos homens convivem com esses sintomas. Você sabe quais as causas e como tratar? Para tirar nossas dúvidas sobre este assunto, eu estou recebendo o médico vascular e angiologista Dr. Márcio Minohara. Bom dia, doutor. Bom dia, Ângela. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado. Doutor, por que é que surgem essas varizes nas pernas da gente? Os fatores de risco, eles são vários, né? Então, na verdade, é uma combinação de fatores de risco. Aí envolve a questão genética, né? Se pais, tios, avós têm um problema, é mais frequente da pessoa apresentar. O fator hormonal, né? No caso, o hormônio feminino, a gente sabe que propicia mais o aparecimento do problema venoso, né? E outros fatores, como, por exemplo, a profissão, se é uma profissão que a pessoa desempenha, que fica muito tempo em pé, parada, ou fica muito tempo sentada, né? Quem leva uma vida mais sedentária, quem tem problema de peso, né? Quando é o caso das mulheres, aí as gestações também influenciam, o número de gestações, né? Se faz uso ou não de hormônio do tipo anticoncepcional, reposição hormonal, né? Então é uma combinação de fatores, né? O senhor poderia explicar resumidamente para a gente como que funciona a nossa circulação? Assim, bem resumidamente assim, nós temos basicamente dois tipos de circulação. Circulação arterial, que é o que leva o sangue do coração para o resto do corpo. E a circulação venosa, que é o que traz o sangue do resto do corpo de volta para o coração. Então o que acontece? O coração está bombeando o sangue o tempo inteiro. Pelas artérias, ele está chegando, por exemplo, até lá nos pés. Mas se eu ficar muito tempo sentado com a perna para baixo, por exemplo, como é que esse sangue vai retornar pelas veias? Porque nós não temos uma bomba, um coração bombeando e fazendo esse sangue subir contra a gravidade. Então ele vai ter dificuldade de retornar. Então, se a gente juntar vários fatores de risco, esse sangue vai ter mais dificuldade de retornar, consequentemente a dilatação venosa vai aparecer. E a mulher tem mais tendência mesmo? Justamente por conta dos fatores de risco, né, que são a gestação e o fator hormonal, né? E as varizes são classificadas por grau. Exato. A classificação clínica de varizes, ela vai de 0 a 6. Essa classificação que a gente utiliza se chama classificação CEAP. Então o C é de clínica, né? Vai de 0 a 6. A classificação 0 seria aquele quadro que a paciente sente uma dor, um cansaço, uma sensação de peso nas pernas, mas anatomicamente na inspeção clínica a gente não percebe nenhuma alteração. A classificação 1 é quando a paciente apresenta um quadro de telangiectasias, que são aqueles vasinhos, né? As pessoas chamam de varicose, é aquilo que a gente vai tratar com a escleroterapia. A classificação 2 seriam as varizes mesmo, as veias mais dilatadas, tortuosas, de coloração esverdeada. A classificação 3 é quando a paciente começa a apresentar inchaço nas pernas, o edema. A 4 é quando ela apresenta já alteração de pele. Então a pele, principalmente ao nível dos tornozelos, ela já começa a ter uma alteração, tanto em coloração quanto em textura. A número 5 é quando você tem uma ferida, uma úlcera cicatrizada. E a 6 é a ulcerativa, a úlcera aberta. Então, por essa classificação, dá para a gente perceber que do grau 4, que é o inchaço, a alteração de pele, a gente pula para o 6, que é a úlcera aberta. Depois você só consegue regredir para o 5, que é a úlcera fechada. E quais são os tratamentos disponíveis hoje? Bom, para tratar varizes nós temos basicamente 3 tipos de tratamento. A cirurgia convencional, que é a retirada cirúrgica da veia. A cirurgia laser, que você introduz o instrumento dentro da veia e através do disparo desse laser dentro da veia você vai obliterando, você vai fechando a veia. E a escleroterapia de varizes, que é quando você injeta o esclerosante, que é um líquido dentro da variz para fechar a variz. E as meias elásticas são uma boa opção para quem tem um problema? Com certeza, a meia elástica ela vai fazer um fechamento, um colabamento das veias superficiais e deslocar esse sangue para dentro das veias profundas que estão correndo ali no meio da musculatura. Então, se você utilizar a meia elástica com frequência, com certeza o sintoma de dor, de cansaço, de inchaço nas pernas vai melhorar bastante.
Inclusive, as meias elásticas são recomendadas no pós-cirúrgico, né? Exatamente, então a gente é bem enfático em pedir para as pacientes que realmente façam uso da meia, né? Porque no início ela tem até um efeito terapêutico de melhora do quadro de dor, de desconforto nas pernas, mas depois ela vai atuar como uma profilaxia, né? Para tentar evitar que aquelas veias que hoje estão funcionando bem, lá na frente fiquem doentes. Doutor, agora uma pergunta que as mulheres sempre questionam. Salto alto provoca o surgimento de varizes? É um fator a mais. Por quê? Porque quando a mulher usa um salto muito alto, ela acaba pisando com a ponta do pé. Consequentemente, a panturrilha, a musculatura da barriga da perna, fica o tempo inteiro contraída. Então, a hora que ela anda, essa musculatura contraída, ela não relaxa e contrai, relaxa e contrai. Ela perde a capacidade de compressão das veias para jogar esse sangue de volta para cima. Por isso que às vezes a mulher vai numa festa, né? Ela tá lá com um salto alto, um vestido longo. Deu de madrugada, ela tira o salto e está com o salto na mão, porque a perna está doendo pela dificuldade de retorno venoso. E tem um salto ideal, assim, um tamanho ideal? O ideal mesmo não é nem o saltão alto e nem a rasteirinha. O ideal no dia a dia é um saltinho baixo, assim uns 3, 4 centímetros. Esse seria o tamanho ideal para dar essa leve angulação no pé e otimizar esse movimento de dorsiflexão do pé. E caminhar pode ajudar? Caminhada? Com certeza. Em termos de atividade física, se a gente for pensar só do ponto de vista circulatório venoso, melhor atividade física que tem a caminhada, justamente por esse bombeamento do sangue e melhora do retorno venoso. Doutor, e a musculação, ela pode sobrecarregar a panturrilha, ali onde surgem mais os vasinhos? Só se a mulher utilizar, no caso de mulheres, né, só se ela utilizar muita carga, muito peso, né? Caso contrário, não. O que a gente preconiza é até que a mulher faça atividade física para deixar a musculatura da perna firme. Então, qualquer atividade física que ela for desempenhar, que vai deixar a musculatura da perna mais firme, é benéfica, porque você imagina, a musculatura mais firme, ela vai ter mais força para contrair, para comprimir as veias e fazer o sangue voltar. E doutor, quando que a mulher que tem varizes deve se preocupar em fazer uma cirurgia? Não pode deixar muito para depois, tem que ser quando elas surgem? Tem uma época ideal? O ideal para a mulher fazer a cirurgia de varizes é a hora que ela perceber o problema, porque o diagnóstico de varizes ele é clínico. Então a mulher identifica aquela veia dilatada, tortuosa, de coloração esverdeada. Passou no especialista, ele falou, não, realmente isso é uma variz, está indicado o tratamento. Agora essa cirurgia ela faz quando ela puder. Então aí questão do repouso, né? Ela pode fazer o repouso, ela pode tirar alguns dias para repousar e tal. É legal ela fazer o tratamento cirúrgico, não deixar postergar por muito tempo, porque senão, obviamente, aquela variz, que hoje não é tão dilatada, depois de um certo tempo ela vai dilatando cada vez mais. Doutor, para a gente encerrar nossa entrevista, qual a orientação que o senhor passa para as pessoas que já têm uma certa tendência a desenvolver varizes? Para melhorar otimizar esse retorno venoso, então, a gente pode elencar alguns fatores. Então, atividade física de maneira regular, né? Qualquer atividade física é benéfica, mas a melhor seria realmente a caminhada, né? Sempre que a pessoa estiver sentada ou deitada e tiver a oportunidade, colocar os membros elevados, né? Para favorecer esse retorno venoso. E controle de peso, né? Então a gente sabe que a obesidade também é um fator que predispõe ao aparecimento de varizes. Tá certinho, doutor. Olha, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia para todos. E a gente faz um intervalo rapidinho e volta daqui a pouco. Fique com a gente. Consultório de Fisioterapia Pélvica, Obstétrica e Acupuntura, doutora Magna Ferreira. Prevenção e tratamento conservador de disfunções como incontinência e retenção urinária, constipação intestinal, prolapsos genitais e disfunções sexuais. Auxilia gestantes no pré e pós-parto, com avaliação e orientação de exercícios físicos, prevenção de incontinência e diástise abdominal e ainda realiza preparação para o parto normal. A doutora Magna utiliza equipamentos de última geração, como a eletromiografia e o biofeedback.
eletromiográfico, que otimizam o tratamento. Consultório de fisioterapia pélvica, obstétrica e acupuntura, doutora Magna Ferreira, localizado na Clínica Vital Centro de Saúde, na Rua Mato Grosso 2409, no centro. Marque seu horário pelos telefones 3545 1182 e 99672 8585. Ei pessoal, bom dia. Eu sou a doutora Clarissa Matarangas, dermatologista da clínica DR Clínica, e hoje a gente está falando diretamente aqui da clínica para continuar no quadro de dicas para vocês aí em casa. Hoje a gente vai falar sobre cabelos. Especialmente hoje, na verdade, a gente vai falar sobre cabelos oleosos. Então você que tem os cabelos oleosos ou que está numa fase de cabelos mais oleosos, a gente segue com algumas orientações. Como, por exemplo, evite usar demais um condicionador durante o banho muito próximo da raiz. O certo é usar do comprimento para as pontas. Também evite lavar os cabelos durante o banho em água muito quente. Além disso, ingira bastante líquido e procure se alimentar com alimentos mais refrescantes, como frutas, verduras e legumes. Agora, se você, além de cabelos oleosos, vem apresentando descamação, coceira ou queda de cabelo mais exuberante, é hora de procurar o especialista para te ajudar, pois pode se tratar de alguma doença dermatológica. E vocês em casa, se tem mais dúvidas, se tem alguma sugestão, traga-as pra gente. A gente pode estar aqui fornecendo mais orientações de acordo com as dúvidas que vocês têm. Também estamos aqui na Derme Clínica, disponíveis para um atendimento, caso o seu quadro traga alguma suspeita. Meus pais não tinham certeza de qual era a hora para eu aprender inglês, até que eles conheceram a WizKids. Qual que é? Aquele lugar mágico. WizKids, o inglês que fica para sempre. Let's go! Comece 2018 economizando com a mega liquidação AM Ótica. São descontos imbatíveis de 20, 30, 40, 50, 60 e até 70% de desconto. São produtos de qualidade com até 70% de desconto. E não para por aí. Você ainda concorre a um Fiat Mobi 0 km, uma motocicleta Honda completa e mais 23 prêmios. Na Eletromóveis Sorriso, você pode renovar os móveis da sua casa e deixar os ambientes mais agradáveis e sofisticados. Linha completa de estofados, tapetes, salas de jantar, jogos de quarto adulto e infantil, cozinhas e aparadores. Móveis com qualidade você só encontra aqui. Eletromóveis Sorriso, Avenida Natalino João Brescancin, 549, fone 3544 2094.